Então, mais uma vez, eu gostaria de dar aqui bom dia a todas e todos, né? Para aqueles que estão chegando agora, estamos na quinta-feira, dia 22, do nosso seminário de jovens pesquisadores em ADP e matemática aplicada, e teremos agora o prazer de escutar Lauren Bonaldo, né? Da Federal do Espírito Santo, né? Que vai nos falar sobre Multiplicity Results for Elliptic Problems Involving Non-Local Integral Operators Without Ambrosetti-Rabinovich Condition. Muito obrigado, Laura. 30 minutos. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada, professor, pela apresentação. Inicialmente, então, quero agradecer a oportunidade, né, de se fazer presente nesse evento e parabenizar todos os envolvidos aí na organização dessa semana que está sendo maravilhosa dentro da nossa área. Bom, conforme o professor falou, o tema, então, dessa palestra é este. E este aqui, então, foi um trabalho realizado em parceria com o professor Olímpio da UFSCar, que foi meu orientador, e em colaboração com o professor Elard Hurtado, que é aluno de pós-doc da UNB. Então, para um melhor entendimento, assim, né, de como vai proceder a palestra, eu separei ela em alguns tópicos. No primeiro momento, eu quero fazer a apresentação e os objetivos do problema. No segundo momento, trazer alguns resultados já da literatura que nos motivaram a dar estrutura para o problema nosso proposto. E depois, então, entrar nas preliminares, onde veremos o espaço, a estrutura variacional do que estamos propondo. E para, então, depois enunciarmos e darmos um pequeno spoiler de todos os resultados que nós conseguimos aqui mapear para existência para existência e multiplicidade de soluções para essa nova classe de operadores que estamos propondo. Então, o nosso objetivo foi considerar essa seguinte classe aqui de equações elípticas, envolvendo este operador aqui, íntegro diferenciável não local geral, o parâmetro real positivo e expoentes variáveis sem condições de crescimento do tipo Ambrosetti-Rabinovich em um domínio suave e limitado do RN. Então, sob essas condições, o nosso intuito foi usar as mais variadas técnicas variacionais e topológicas para obtermos resultados tanto de existência quanto de multiplicidade, bem como comportamento de soluções para essa classe aqui. Então, fomos lá na literatura e buscamos esses resultados que nos dão a garantia dessas existências, tanto existência quanto multiplicidade, mapeamos todos os formatos deles e fomos, então, introduzindo os resultados que nós conseguiríamos obter para a existência e multiplicidade deste problema aqui. Então, né, quem é um pouco da área sabe que o teorema do passo da montanha é um dos fundamentais, depois o teorema de Fontaine, dual Fontaine, outras versões do teorema do passo da montanha, que troca a questão do funcional, que pede a paridade dele, e também, no caso sublinear, quando passamos a ver uma versão simétrica do teorema do passo da montanha, estudada por Kajiki em 2005. Tá? Então, vamos iniciar conhecendo um pouquinho de quem que é esse operador íntegro diferenciável não local geral. Este operador, então, foi definido por nós já em outro trabalho, publicado recentemente, onde nós definimos ele nos espaços de expoentes variáveis, onde esse expoente satisfaz esta condição P1 e o expoente crítico variável é caracterizado dessa maneira. Então, esse nosso operador, ele é definido num espaço de Sobolev fracionário adequado, com esta carinha aqui. Vejam que, envolvido dentro deste operador, nós temos duas aplicações, a aplicação A e a aplicação K. Essas aplicações, elas são aplicações especiais que satisfazem determinadas condições. Então, a aplicação A, ela é uma função mensurável que satisfaz essas três condições aqui, condições essenciais que vão nos ajudar a mexer com o problema futuramente, devido a nós não termos homogeneidade nele. E a questão da aplicação K, conhecida como kernel, que satisfaz esta condição K, que pode ser interpretada como uma condição aí de limitação. Bom,
Essas hipóteses que nós agregamos tanto para a aplicação A quanto para a aplicação K, elas não foram jogadas aí do nada, nem estão soltas, né? É claro que nós fomos em busca de vários outros resultados que vinham trabalhando não apenas em problemas não locais, mas também nos locais com tipos de hipóteses semelhantes. Então, aqui a gente traz, né, eu listo alguns dos resultados que foram praticamente a base para nós conseguir redefinir este novo operador, abrangendo um pouco mais de aplicações. Tá? Então, aqui alguns dos resultados que temos na literatura que trabalham com hipóteses bem semelhantes. Bom, mas a pergunta é, né, quem este nosso operador representa, né? A nossa ideia é voltar para os problemas que hoje estão na moda não lineares do fracionário e trabalhar com expoentes variáveis. Então, um exemplo bem especial e típico para as funções A e K satisfazendo as condições impostas por elas é quando nós consideramos a aplicação K sendo a aplicação A sendo este polinômio e a aplicação K este outro. Neste caso, quando a gente faz a substituição lá no nosso operador, o nosso operador, ele se reduz ao operador P ponto laplaciano fracionário, que é definido, então, desta maneira aqui. Então, ao menos, né, a gente sabe que esse nosso operador ele está generalizando o P ponto laplaciano fracionário. No entanto, aqui é importante a gente destacar que esse nosso operador ele não é uma mera extensão, tá, do P ponto laplaciano fracionário. Uma vez que essas condições que nós estamos impondo para as aplicações tanto A e K, elas são bem gerais. E a aplicação K mesmo é uma aplicação não singular. Além disso, né, essa não homogeneidade do problema, ele acarreta em inúmeras dificuldades aí pela frente que nem sempre a gente consegue tirar da maneira mais simples os resultados em questão. Tá? Então, na sequência aqui, só para retomar um pouquinho dos operadores laplaciano, P ponto laplaciano fracionário, que nos motivaram a ver que, então, esse operador que a gente estava buscando generalizar, o P ponto laplaciano fracionário, fazia sentido. Então, foi buscar o que nós tínhamos de recente na literatura, visto que são problemas que estão vindo, né, numa crescente, ali desde 2017 para cá, que vem o surgimento deles, para ver se, então, quando a gente recaísse no fracionário, no variável, estava fazendo sentido o que a gente estava querendo propor. E realmente estava batendo as coisas e indo muito bem, então, para essa definição deste novo operador. Bom, com este novo operador em mãos, né, nós queríamos, então, agregar uma nova classe aí para obter soluções. E a ideia, então, foi buscar, com este nosso operador, agregar as não linearidades que não envolvessem condições de crescimento do tipo de Ambrosete Abinovitz. Então, para a gente ver o que ia conseguir mais de resultados na literatura, nós fomos numa ordem crescente, né? Desde os problemas envolvendo a condição de Ambrosete, o que se tinha de existência e multiplicidade da solução, chegando nos não locais também, né? Para os poucos resultados que se tinha de fracionário nesse ambiente que a gente estava querendo propor. Então, o primeiro resultado a primeira equação que a gente analisa, né, foram as equações conduzidas pelo Laplaciano, onde aqui em 73, Ambrosete e Abinovitz foram os pioneiros a mostrar resultados de existência para essa classe aqui de problemas, onde que a condição essencial para eles garantirem essa existência de soluções foi em cima da condição 1, imposta aqui para a não linearidade da função f, que foi muito conhecida como a condição de Ambrosete Abinovitz. Essa condição, abreviada por condição AR, ela é a ferramenta essencial para a gente se obter a existência da solução através, né, de garantir a compacidade por funcional associado ao problema, ou seja, a condição PS, né? Para, então,
usarmos os argumentos de minimax e chegar à solução. Então, no contexto que a gente está propondo, olhando no caso local, os pioneiros estavam aqui usando, então, esta condição, aí que é a chamada condição de Ambrosetti Rabinowitz. A nossa ideia, então, é retirar essa condição. Por quê? Essa condição ela é restrita, e ela elimina algumas não linearidades para a função f-zona, que é uma primitiva, né, da f pequena. Então, quando a gente olha para uma integração direta dessa condição 1, nós chegamos a condições mais fracas para a função potencial f-zona, ou seja, integrando ali direto, se obtém, então, essa desigualdade, essa relação para a função f-zona. Mas, no entanto, para essa condição aqui, ainda existem muitas funções que elas são superlineares no infinito e não satisfazem a condição AR. E essa condição aqui, 2, implica que essa nossa função f-zona aqui, ela exibe pelo menos um crescimento polinomial, né? Para quando essa constante μ aqui, ela cresce para mais ou menos infinito. Então, ainda essa condição aqui 2 para a função não estava tão boa, porque não mapeava ainda um grande número de funções, ainda a gente ficava restrito. Então, o que acaba acontecendo, né? Quando a gente impõe em olhar para esse crescimento polinomial, agora dentro deste limite aqui, a gente abrange um pouco mais de funções e consegue dar exemplos de funções que satisfazem a condição esta 3 e não satisfazem a condição 2 e necessariamente não satisfazem a condição anterior a 1, que era de Ambrosetti Rabinowitz. Então, se torna mais geral trabalhar com condições de não linearidades para a função, satisfazendo essa condição 3. Vai abranger uma classe maior. Então, retira-se a primeira condição, que era imposta lá por Ambrosetti Rabinowitz. Então, dentro dessa crescente, surge, então, a necessidade de avançar um pouco mais e aparece na literatura, então, os primeiros trabalhos com o Laplaciano, com o P. Laplaciano, ou seja, em espaços de expoentes variáveis, trabalhando com, agora, não linearidades sem a condição de Ambrosetti Rabinowitz. E, então, esses, pelo menos, né, assim, os essenciais aí que a gente são os que mais manipulam as nossas ideias. Nestes 4 resultados, os autores conseguem garantir aí a existência e também multiplicidade de soluções, agora para um problema local, mas com expoentes aqui variáveis, tá? Vindo, então, né, nessa crescente, por que não agora nós chegarmos nos fracionários, né? O que se tem nesse sentido em fracionário? Então, como o estudo de fracionários ainda pode se considerar recente na literatura, os resultados obtidos envolvendo não linearidade sem a condição de Ambrosetti Rabinowitz são poucos, né? O primeiro deles aqui envolvendo o Laplaciano fracionário, foi estudado em 2015 pelo Zhang, onde ele mostra aqui uma, então, existência de multiplicidade de soluções para o problema. Mas vejam que aqui, neste problema, nós não temos um parâmetro associado, é apenas ali a função. Então, ainda o pessoal buscando, né, generalizar um pouco mais os casos locais, agora aqui nos não locais, veio-se o estudo do P. Laplaciano fracionário, onde em 2018 o P garante, então, a existência, né, de uma solução para essa classe aí de problemas, mas também agora que não mapeando com parâmetros juntos. Então, com essa crescente na literatura e com o que a gente estava querendo propor, observou, com esse nosso novo operador, observou-se que nós acabaríamos generalizando esses resultados que já estavam aí, se impuséssemos este nosso novo operador e, além disso, trabalhássemos
sem condições de crescimento do tipo Ambrosete Abrinovics. Então, motivados praticamente por essas referências, nós buscamos estender, completar e complementar esses já citados, no sentido que o nosso operador ele é mais geral, e também pelo fato de nós estarmos buscando várias técnicas variacionais para a existência e multiplicidade. Porque agora, com este nosso novo operador e a carinha que nós queremos dar para essa classe de problemas, nós não vamos apenas ir em busca da existência, não, nós vamos querer olhar como que a gente consegue multiplicidade, como também vamos conseguir comportamento assintótico e assim vai. Então, dando esta cara do nosso novo operador com o parâmetro e a não linearidade sem as condições Ambrosete e Abrinovics, nós conseguimos aí varrer vários resultados que generalizam todos esses que já estão na literatura e agregamos mais alguns com o intuito de estudar todos esses métodos aí e misturando um pouquinho das hipóteses para as funções para garantir a existência. Bom, a nossa função, então, F, ela satisfaz essas condições. A função é uma função Carat-Theodori, voltando aqui para o problema. As três primeiras condições, então, a condição aqui F1 é a que tira a condição de Ambrosete Abrinovics, que era o que nos dava a compacidade, então a gente introduz essa. Então, a gente agora já não vai mais conseguir mostrar, por exemplo, condições TS para o problema e passamos a estudar os problemas relacionados com a compacidade com relação à tirânia. Enfraquecemos aí um pouco. Tá? E a terceira, que é a terceira condição, que relaciona a F e a sua primitiva. E uma quarta condição aí imposta é para quando nós queremos garantir a multiplicidade de soluções na condição simétrica. Tá? E agregamos, além de, comparando com o outro trabalho onde a gente definiu o operador, agregamos uma hipótese A4 dentro da aplicação A, para então a gente conseguir fazer que o funcional associado ao nosso problema, sim, satisfizesse a condição de tirânia e os resultados que a gente quisesse, tanto para existência e multiplicidade, utilizando os teoremas aí tradicionais, saísse. Claro que trabalhosamente, né? Bom, para falar desse nosso problema, foi necessário, sim, construir um novo espaço, né? Em um novo espaço com relação ao que se já tinha de espaços de Sobolev fracionário com expoentes variáveis. Então, nesse trabalho nosso outro que já foi publicado com relação ao mesmo operador, o espaço trabalhado lá é o mesmo que nós estamos colocando neste trabalho agora. Então, é esse espaço W cursivo, onde lá a gente garantiu que ele também tem as condições bonitinhas, ele é um espaço de Banach reflexivo e separável, subespaço fechado desse outro todo fracionário, e garantimos um resultado importante para este espaço, que ele tem um mergulho contínuo e compacto nos espaços LPs variáveis, né? Então, tendo essa noção do espaço, né? Então, estava bem posto até então ali o problema para a gente manipular de acordo com o que estava planejando. A estrutura variacional, a gente precisava garantir que esse nosso funcional, então, ele era de classe C1 e que, além disso, ele respeitava as condições de compacidade. Então, foi necessário a gente mostrar que esse operador era de classe C1 e, além disso, que ele era um operador do tipo S+, que é a condição lá que depois nos ajuda muito para garantir a condição de tirânia, né? No caso, nesse daqui. Ou, se a gente ficar trabalhando com PS, também. Então, né, falar em soluções para esse nosso problema, soluções fracas, são as funções que vão pertencer a este nosso novo espaço e que vão satisfazer esta relação aqui. Bom, soluções fracas, então, para o nosso problema, elas coincidem, como estamos no meio variacional, coincide com quem? Com os pontos críticos do funcional de Euler-Lagrange associado ao problema. Então, o nosso funcional atrelado ao problema
foi este daqui, e este funcional aqui, de acordo com o que a gente definiu para a aplicação φ, ele é um funcional diferenciável, a gente vai garantindo essas propriedades, e as coisas vão fluindo muito bem. Então, a estrutura toda variacional para o nosso problema, ela se encaixa perfeitamente dentro do que a gente precisa para garantir as hipóteses dos resultados que eles vão nos dar, tanto existência quanto multiplicidade. Bom, conforme comentei, os resultados que a gente usa são o teorema do passo da montanha, fonte e dual fonte. Se vocês pararem um pouquinho para pensar, o que está denunciado lá nos teoremas é que o funcional deve satisfazer a condição PS. E aqui, para essa nossa aplicação, como eu comentei, a gente não tem essa condição PS, e nós precisamos da condição de tirano. Só que o que acontece, né? Quando, na demonstração destes resultados, tanto o teorema do passo da montanha, de fonte, dual fonte, se usa o lema da deformação, e o teorema da deformação, desculpa, e no teorema da deformação, a gente consegue verificar ele com a condição de tirano. Então, não tem problema nenhum, a gente não perde nada, substituir na hipótese do teorema do passo da montanha e do dual fonte, tirar a PS e enfraquecer para a tirana. E então, aí a gente vai em busca desses resultados de existência e multiplicidade em cima desses teoremas variacionais que temos aí, que são muito utilizados dentro da nossa área. Então, o primeiro resultado de existência que a gente garante para o nosso problema é utilizando o teorema do passo da montanha. É um resultado, então, daí, tipo, só de existência de uma solução fraca para qualquer parâmetro associado ao problema sendo positivo. E para a gente garantir, então, essa existência de solução, verificou-se as condições, as hipóteses, desculpa, do teorema do passo da montanha. Ou seja, que o funcional satisfaz a condição de tirano, dando bastante trabalhinho aí para a gente conseguir, que existe, né, um elemento dentro do conjunto onde eu consiga fazer essa norma aí para menos infinito, quando aplicada no funcional, consiga trabalhar com os elementos da bola, e então aplicar diretamente e ter essa existência de ao menos uma solução fraca para o nosso problema, para as aplicações A e K, satisfazendo as condições aí mencionadas. Bom, mas então por que agora não irmos em busca de multiplicidade? O que a gente precisa acrescentar aí para garantir uma multiplicidade para essa mesma classe aí de problemas? Então, o nosso segundo resultado veio nesse intuito, né? Mas nós precisamos acrescentar a hipótese F4 para a nossa função. Porque até então, para a existência, nós trabalhávamos com as condições de F0 até F1, as hipóteses sobre ela. Então, acrescentando aquela quarta condição, que é uma desigualdadezinha, nós garantimos, então, agora que esse nosso problema ele tem infinitas soluções dentro do espaço para qualquer parâmetro lambda positivo. Só que agora, o teorema que a gente garante isso é uma outra versão do teorema do passo da montanha, que nós precisamos utilizar a questão da paridade dos funcionais. Então, novamente, né, a prova deste resultado você faz na verificação de cada uma das hipóteses do teorema em que a gente quer garantir essa multiplicidade. Tá? Então, é bem construtiva, porque nessa outra versão do teorema do passo da montanha, a gente precisa garantir um outro subespaço dentro do espaço que a gente definiu, aquele W cursivo. Esse subespaço que eu estou chamando aqui de W chapéu. Então, daí dá uma construçãozinha um pouco maior, mas as contas fluem bem. O terceiro resultado, então, de multiplicidade, né, buscando ainda querer multiplicidade, mas também analisar o comportamento das soluções vistas nos funcionais. Então, este nosso terceiro resultado, a gente impõe uma relação agora para o parâmetro. O parâmetro tem que estar num intervalinho, parâmetro lambda dentro de um intervalo, e então, utilizando agora o teorema de Fontaine, nós conseguimos infinitas soluções para o problema, e além disso, essas soluções, quando aplicadas no funcional, elas explodem.
tá? Que é o que ele traz aqui. Então, vem a ideia de decompor, né, nessa prova do teorema dual fonte, decompor o nosso espaço como o espaço YJ e o ZJ, tá? E esses resultados dessa decomposição dos espaços a gente buscou, então, para valer, né, que vale isso, e aplicar o teorema de dual fonte, um livro do Montesinos, de espaços de Banach, que a gente garante essa decomposição e normalmente as coisas daí fluem. Então, aqui o que a gente utilizou, né, a verificação das hipóteses, dá bastante conta aí, todos eles, e compôs, então, o resultado dessa multiplicidade e ainda o comportamento no funcional. O nosso quarto resultado, entrando agora para voltando para a existência da solução, mas também olhando do comportamento dessa solução quando aplicada no funcional. Então, aí a gente mantém a restrição para o parâmetro lambda neste resultado, pede que esse parâmetro esteja num intervalinho, e então, utilizando agora o teorema de dual fonte, a gente garante que esse problema ele tem uma sequência de soluções e, além disso, nós temos um comportamento profuncional quando aplicado em cada uma dessas soluções obtidas da sequência. Ou seja, ele é sempre negativo e, além disso, quando aplicado em cada elemento, ele vai para zero. Então, vem de novo aí as verificações das hipóteses do teorema e toda a construção, né, para obter esses conjuntinhos aí do ínfimo e máximo para garantir essas positividades e negatividades para a aplicação do teorema e sair o resultado. O quinto resultado, então, de multiplicidade, nessa parte de superlinear, o que a gente tem? Vai ter agora um comportamento da solução explodindo, tá? Então, além de nós, agora, para este teorema, para garantir que essas soluções explodam na norma do espaço em questão, para o parâmetro agora pequeno, a gente retira uma hipótese da função f, retira a hipótese f2 lá, mas acrescenta duas condições aqui no enunciado, que ela vale 0 quando vista na segunda entrada, para t igual a 0, e que ela é sempre positiva QTP. Então, dentro dessas condições, existe essa constante lambda barra, que a gente chamou, num intervalo lambda barra, de tal forma que para todo parâmetro lambda lá do nosso problema, pertencente neste intervalinho aqui, lambda barra, nós temos a solução, desculpa, e além disso, essa solução, quando vista na norma, em limite, ela explode. E então, aqui vem, né, novamente a aplicação do teorema, uma outra versão do teorema do passo da montanha, para a gente garantir este resultado. Então, é bem construtiva essas verificações de cada parte do funcional. E o último resultado, né, de multiplicidade, é para quando agora a gente olha para o caso sublinear, tá? Então, a gente troca algumas hipóteses para a função f, da função f, a da aplicação a e k permanecem as mesmas, e acrescenta retira as hipóteses f0 até f3, mantém a f4 e acrescenta essa hipótese f5 aqui. E então, para este problema, a gente consegue, agora para a mesma estrutura do nosso problema, mas trocando essas hipóteses, a gente também consegue uma sequência de soluções não triviais para o problema, de tal forma que quando a gente olha o limite, a norma no limite dessas funções, ela vai para zero para qualquer parâmetro positivo. E a ideia, então, aqui neste resultado foi a gente utilizar este teorema simétrico do passo da montanha, onde a gente precisa utilizar a ideia de gêmeos Clausen-Simpson. Então, precisa construir esses conjuntos com a teoria de gêmeos. E constrói todo ele ali bonitinho, exibe quem são essas bolas e consegue exibir essas sequências de soluções. Então, com isso, a gente acaba varrendo
vários resultados já existentes, mesmo para operadores não locais, e ainda acrescentando mais alguns, varrendo tudo que temos de informações para obter existências e multiplicidade da solução. Então, foi mais algumas referências aí utilizadas, mas a ideia para o nosso problema proposto era essa, de utilizar o máximo de métodos variacionais e topológicos para garantir a existência, multiplicidade e também alguns comportamentos assintóticos das soluções. Então, era isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Lauren, pela sua excelente palestra, mostrando bastante maturidade, né? Um problema interessante. E passamos agora a 10 minutos não, 9, na verdade, 9 minutos de perguntas e comentários. Por gentileza, alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário ao Lauren. Bem, eu em particular, Juan, tá. Eu em particular, Lauren, tenho bastante interesse nessas questões de operadores fracionários, né? Operadores não locais. Começo te fazendo uma pergunta assim, já que eu vi que você tem uma boa maturidade. Tem alguma questão que com os operadores usuais você consiga mostrar seus resultados e com o operador fracionário não consiga? Por exemplo, só consiga tal resultado se o S for maior do que determinado valor, né? Ou necessariamente, por exemplo, com questões de traço. Eu sei que você definiu ali como zero fora do domínio ômega, né? Uhum. É uma maneira de fugir da questão do traço. O traço nunca é muito claro quando você está, principalmente para S, qualquer S entre 0 e 1, né? Mas eu gostaria de você colocasse isso. Se o S pode ser qualquer e você conseguiu replicar todos os resultados que já eram conhecidos para o caso dos operadores usuais, né? Passar para os não locais. Para essa proposta da questão da multiplicidade, olhando para a função em que eu estou trabalhando, sim. Perfeito. Mas nem tudo se generaliza, e tem muitos problemas em aberto que a gente não consegue trazer do caso local para o caso fracionário. E por que, por gentileza? Só para precisar um pouquinho mais, qual seria um exemplo de uma coisa que da dificuldade? Principalmente agora, como eu acabo trabalhando com expoentes variáveis, essa parte da não homogeneidade, nem em todos os espaços a gente consegue transpor essa questão do mergulho contínuo e compacto. Então, perfeito. Isso é um grande avanço para quando a gente consegue resultados para os espaços, olhando em espaços variáveis, né, que vai dar essa questão da mas aí você está falando com relação ao índice de integrabilidade, né? Não o índice de regularidade. Quer dizer, você está falando da questão do P depender também de X. Eu estava comentando sobre a questão da diferenciabilidade, né? Não da integrabilidade, que você também generalizou com relação à integrabilidade, né? Geralmente o WSP a gente chama o S o índice de regularidade e o P o índice de integrabilidade. Não sei me dar, não sei se o professor Olímpio sabe me dar uma ajudinha. Não, você tem bastante maturidade. Claro que o Olímpio pode ajudar, com certeza, mas é muito interessante. E qual assim, a grande diferença entre, voltando agora para o P especificadamente? Você já explicou, né? Eu ia perguntar porque, em geral, esses espaços, que a gente trabalha do WSP, os mais interessantes são os espaços de energia, né? São os HS. Mas como você está interessada para P, que podem ser não necessariamente só funções contínuas de X, né? Então, necessariamente, você está usando o WSP. Tá bom, eu vou deixar mais aberto para outras pessoas puderem fazer seus comentários. Mas muito obrigado, gostei muito da palestra. Obrigada, excelente, realmente. Obrigada. As pessoas estão um pouco tímidas, né, para fazer as perguntas. Eu vou aproveitar mais um pouquinho de você, então. O Passo da Montanha, que é basicamente o Minimax, que a gente conhece, né? Não todos conhecem, mas a grande maioria sabe que você só usou esse método, quer dizer, ok, que não satisfaz as condições de Rabinovich, né? Mas vocês tentaram outro método para mostrar? Desculpa. Além dele, para garantir a existência também para a multiplicidade do teorema de Dual-Fontaine, né? E foram os dois métodos que a gente acabou trabalhando. Sim, o Passo da Montanha e qual outro? O Fontaine, teorema de Fontaine, e o Dual-Fontaine. Dual-Fontaine. Ok. Tá certo. Perfeito.
A escola brasileira, né, do Passo da Montanha é muito forte, né? E dentro aí do Passo da Montanha tem a versão original e depois vem as suas várias consequências, né? Do que a gente conseguiu pegar das consequências dele, o Teorema do Passo da Montanha, a gente foi trabalhando junto ali, né? Então, o segundo resultado que eu uso é quando eu pego, exige a possibilidade do funcional de paridade dele, né? É uma outra extensão. E depois, no último resultado, ali, quando faz com o Kajikia, que ele faz uma parte simétrica que utiliza a teoria de gêmeos cosmocins. Então, a gente vai mesclando nas variações do teorema do Passo da Montanha também, para garantir essas existências em multiplicidades. Excelente. Mais um questionamento, já que quem quiser se pronunciar, estamos abertos. Eu paro aqui, mas aquele artigo seminal do Caffarelli com Silvestre, que relacionou os operadores fracionários com o operador de Dirichlet-Neumann, né? É muito interessante porque você consegue recuperar consegue recuperar todas, não, estou forçando muito forçosamente, mas você consegue recuperar boas ideias para o fracionário, aumentando a dimensão no semi-espaço. Você conhece alguma coisa na direção dos operadores que você está fazendo? Não avancei. Porque é uma forma de provar alguns resultados, né? Para os operadores fracionários, em particular o Laplaciano fracionário, utilizando a questão do Dirichlet-Neumann, né? Aquela condição de Dirichlet-Neumann. Eu trabalhei um pouquinho no mestrado sobre isso, depois no doutorado até tentei reproduzir isso, mas eu me deparei com problemas que eu não consegui sair, justamente pela questão do espaço. Excelente, é isso que eu estava te perguntando. Quer dizer, que você então conhece esse resultado do Caffarelli e Silvestre, né? Sim, eu até no primeiro ano do doutorado até comecei a mexer, mas deu muito problema no espaço, e daí nós resolvemos. Ele, viu, Vladimir? Oi, fala, pode falar. Mesmo no P laplaciano, com P constante, não dá para... É um problema aberto, né? Esse teorema. É uma coisa bastante ainda complicada, né? Interessante. Mas para P igual 2, ele é muito versátil, bem. Porque você sai de um não local para local, né? Exatamente. Aí você, apesar de ter uma singularidade em todo o semi-espaço, mas você consegue livrar ele e dar um jeito, né? Perfeito. Interessante. Mas boa sua pergunta, viu? Gostei da primeira pergunta sua, viu? Muito boa. Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Temos mais um minutinho. Quer dizer, temos todo o tempo do mundo, né? Mas aqui, em particular, ainda mais um minutinho para passarmos à próxima palestra, né? E depois pedir ao segundo Oscar aí para colocar seu material, né? Deixa eu ver como é que eu paro aqui. Só um pouquinho, Oscar, por gentileza. Falta um minutinho, acho que ninguém se pronunciou. Então, eu vou mais uma vez agradecer aqui a Lauren por essa excelente palestra. Foi um prazer conhecer, tá? Obrigada, prazer foi meu. E também ao Olímpio aí, com certeza, com excelente trabalho. Muito, muito parabéns a vocês todos. Muito obrigado. Obrigada.